O reinado de Dom Pedro I. O império fundado por Dom Pedro I não teve a aceitação pacífica em todas as províncias brasileiras. Na Bahia, no Grão-Pará, no Maranhão, no Piauí e no Ceará, houve conflitos armados. No caso da metrópole, a emancipação do Brasil foi reconhecida em 1825, mas em troca foi exigido o pagamento de 2 milhões de libras. Para pagar a dívida assumida com Portugal, o Brasil pediu um empréstimo aos banqueiros ingleses. A Inglaterra reconheceu a emancipação política do Brasil em 1827. Uma Assembleia Constituinte formada de deputados das várias províncias brasileiras começou a se reunir no Rio de Janeiro em maio de 1823, a fim de elaborar uma Constituição. Não demorou para que surgissem divergências entre o imperador e os deputados. Dom Pedro I, então, tomou uma medida extrema. Em novembro de 1823, dissolveu a Assembleia Constituinte e mandou prender vários deputados. A primeira Constituição brasileira, e única do Império, foi outorgada em 25 de março de 1824 e definia o governo como uma monarquia constitucional hereditária. O país foi dividido em províncias, cujos presidentes seriam nomeados pelo imperador. Os poderes instituídos eram 4: executivo, legislativo, judiciário e moderador. O poder moderador permitia ao imperador colocar-se acima dos demais poderes. O voto era indireto e censitário. A religião oficial do império continuou sendo a católica romana. Dom Pedro I era duramente criticado em várias províncias brasileiras por dissolver a Assembleia e por impor uma nova Constituição. Em Pernambuco, a luta contra o poder imperial levou à proclamação da Confederação do Equador, em 2 de julho de 1824. A jovem república foi apoiada por rebeldes de Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte, e esperava-se ainda atrair Piauí e Grão-Pará. O movimento, do qual participaram diversas camadas sociais, foi esmagado pelas forças do Império. Depois da brutal repressão à Confederação do Equador, a oposição a Dom Pedro I aumentou mais. Além de autoritário, o imperador mostrava-se incompetente para resolver a crise econômico-financeira que o país atravessava. Em 1829, como reflexo dessa crise, o Banco do Brasil entrou em falência. A guerra para impedir a independência da Cisplatina aumentou as críticas a Dom Pedro. Com a ajuda dos argentinos, os cisplatinos venceram a guerra contra os brasileiros e transformaram a Cisplatina em um país independente chamado República do Uruguai. A questão sucessória do trono português após a morte de Dom João VI, em 1826, aumentou significativamente as críticas ao imperador, e as mais contundentes partiam da Câmara dos Deputados e da imprensa. A situação piorou com o assassinato do jornalista paulista Líbero Badaró, um dos principais críticos do imperador. Isolado politicamente e sob forte pressão popular, Dom Pedro I abdicou em 7 de abril de 1831 em favor de seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. O Brasil, então, passou a ser governado por regentes.